Tá certo. Ai, Que bom. Tá tudo bem, doutor Rondó? tudo bem, Gilberto, tudo em ordem. Satisfação estar com você, satisfação de estar presenciando e convivendo com os resultados interessantíssimos, surpreendentes. Aliás, não diria surpreendentes, mais do que esperado, mas surpreendente, porque eu enxergo tudo que está acontecendo como algo que veio de encontro com a necessidade do mundo moderno. Certo. E eu quero explicar inicialmente onde nós chegamos nesse ponto. Isso aí é fundamental. As pessoas estão numa velocidade e ninguém percebe nada. Uhum. Posso falando? Claro, doutor Rondó, é um prazer. Quero só deixar todos aí que Tá. o doutor Luiz Então, o Rondó negócio... tem uma bagagem. A gente vai, só para deixar claro, doutor, a gente vai deixar o doutor Gilberto, Rondó falar. Depois eu vou anotando algumas perguntas aqui que as pessoas fazem. E aí vamos falar todos esses assuntos aí. É importante dar um overview desde a origem desse assunto, né, doutor Rondó? É importante para as com pessoas saberem a certeza. origem desse assunto. Mas vamos lá. Eu quero que as pessoas entendam. A gente vive numa velocidade e não para pensar. Mas nós estamos vivendo uma situação que é uma extinção silenciosa de alguns elementos e nós não percebemos. Nós estamos na nossa velocidade e não percebemos. E essa extinção são das bactérias boas do intestino. Certo. Nós evoluímos, observamos como foi a evolução da espécie humana. No começo dos tempos, nós andávamos descalços, mexíamos na terra, arrancávamos as raízes, pegávamos os vegetais, sabe? Não tinha sabonete para lavar a mão, nada. Limpávamos na casca da árvore ou nas plantas. Ou seja, nós convivíamos diretamente com a natureza. E isso nos dava uma integração com as bactérias boas. Isso era fundamental. E o que aconteceu? Nós passamos nessa evolução, na época da agricultura e da pecuária, foi quando nós tivemos acesso ao leite. Naquela época não tinha congelamento, não tinha nada, o leite tinha que ser fermentado. Então, eram algumas sociedades que tinham a pecuária, que podiam fazer isso e passaram a usar o leite fermentado. E continuaram tendo acesso ao andar descalço, a estar no ambiente, a estar convivendo com a natureza. E, por outro lado, os vegetais. Você pega, por exemplo, a cerveja, estou falando de coisas de praticamente 7 a 10 mil anos. A cerveja é de grãos fermentados. Uhum. O vinho é de uva fermentada, tá certo? O vinagre também é de álcool fermentado. Ou seja, nós já convivíamos com isso. E algumas sociedades nessa evolução, especialmente na Índia, especialmente na China, no Japão, passaram a consumir certos fermentados de soja, tá certo? Ou, por exemplo, o que era muito comum na Alemanha era o joelho de porco, o chucrutes, essas coisas. E nós passamos a ingerir isso. Só que, cada vez mais, nós passamos a viver num mundo extremamente estéril. Nós vivemos numa bolha isolada. E esse isolamento, quanto mais você se isola, menos bactérias boas você tem. Você vai criando uma proteção que, teoricamente, você acha que está sendo maravilhosa, mas está sendo um tiro nos pés, porque é exatamente ao contrário. Nós usamos sapato o tempo inteiro, ou uma sandália de borracha. Nós não andamos descalço mais em lugar nenhum. Nós estamos 90% do nosso tempo dentro de ambiente fechado. Isso é péssimo para a saúde. Nós estamos convivendo com uma série de produtos, por exemplo, a nossa alimentação hoje é toda refinada e industrializada. Tem engenheiros que estão preparando esses alimentos para não ter risco de infecção de bactéria de nada. Ou seja, nós não somos desafiados mais, cada vez mais. Quanto mais nós entramos nesse mundo, e mais a nossa sociedade moderna,
ocidental, ela não tem muitos hábitos de consumir os fermentados como os orientais têm, como se consumia no passado. Então, nós perdemos um gap entre a situação de bolha esterilizada e a condição de poder manter uma imunidade, uma defesa adequada. Nesse processo todo, o que aconteceu? As consequências que nós vemos. A saúde sendo deteriorada, especialmente por o quê? Doenças inflamatórias. Essas doenças inflamatórias, todas elas começam no intestino. Começa com inflamação do intestino e as pessoas não percebem, porque é de certa forma silencioso. Então, isso é algo que nós temos que acordar e poder estar mostrando o caminho de uma solução que vem de encontro com essa necessidade da humanidade, especialmente no mundo ocidental. Porque nós não temos esses hábitos de consumir alimentos fermentados. Nós não temos essa tradição. E nós precisamos mudar, já que nós estamos nessa bolha estéril, que nós temos que tentar minimizar. Como eu sempre falo com meus pacientes, ande descalço. Ande descalço na grama, ande descalço na praia, isso já é mais comum. Mas conviva com a natureza, vá no parque, respire aquele ar, fique em contato. Não, nós ficamos o tempo inteiro dentro de casa, tá certo? Essa bolha, uma série de fatores e alimentares que acabam piorando a nossa defesa, nos deixam desprotegidos para essa realidade. E essa condição precisa ser mudada se nós queremos ter saúde, se nós queremos evoluir. E isso, na verdade, começa já na gestante. Na hora que ela vai engravidar, o certo era antes já de engravidar, já ter uma correção de ecologia intestinal. Isso eu faço há 30 anos com meus pacientes. Eu preparo os pacientes para terem os filhos, para poder engravidar, para desintoxicar de metais, para corrigir a ecologia intestinal. Por quê? Se você não corrige isso, você não acerta a imunidade, as defesas, porque é aquela situação. Você acertou logo na gestação, você está criando um filho com o máximo de proteção, com o máximo de imunidade, com menor risco de doenças. Agora, se você não se preocupa com isso, e muitas pessoas não se preocupavam ou não se preocupam porque não têm o conhecimento. Então, nós precisamos difundir isso, porque tem gente que está vindo para a vida, essas crianças, que estão sendo assim, elas não sabem o que está acontecendo e, infelizmente, muitas vezes os pais não estão cientes disso. Então, isso é muito importante para que se consiga ter uma concepção correta e um desenvolvimento do feto da forma mais sadia possível, para que ele aproveite a vida dele com menor risco de uma série de doenças, uma série de alergias, de consequências que a gente convive, autismo e etc., cada vez está aumentando mais. Então, nós precisamos educar essas pessoas para que elas mudem esses hábitos. Isso eu acho que é a coisa mais importante que nós precisamos fazer, porque isso atinge todos, não tem distinção. Agora, esse assunto, Estou falando doutor Rondó, a desbiose, assim, eu não me recordo quando, para mim, é um nome muito recente. Assim, antes você falava em flora intestinal. Eu lembro que era assim, a pessoa tomou antibiótico, o antibiótico destrói a flora intestinal. Então, você vai ter que depois tomar antibiótico, tomar uma coisa para refazer a flora intestinal. Quem era mais naturalista, vamos dizer assim, usava carvão ativado, tinha algumas receitas para refazer a flora intestinal, né? Mas o que falava era flora intestinal. Ninguém se falava em microbiota, né? Ou microbioma, né? O conjunto. Essa palavra é relativamente nova e desbiose. Agora, quando nós falamos em desbiose, equilíbrio de bactérias, se tornou mais comum hoje em dia, em função das doenças que são originárias e são divulgadas através dela, ou existiu sempre? Existe alguém que não tem desbiose hoje em dia? Olha, só você vai observar nessas pessoas quando os pais têm consciência, educam os filhos para comerem
os alimentos certos e se protegerem ao máximo. Mas, mesmo assim, tem um fator que escapa do nosso controle. São os agressores ambientais. Os metais, os poluentes, todos esses agressores, o glifosato que está nos alimentos. Isso sem dizer se a pessoa usa alimento refinado, industrializado, tá certo? Que aí a coisa piora, porque tem muito carboidrato, muito açúcar, muito alimento que é favorável às bactérias desfavoráveis, inadequadas. Então, isso aí tudo está influenciando. E o glifosato, que é um defensivo agrícola, que age como se fosse um antibiótico na planta, nós vamos comer os vegetais, vão estar absorvendo isso. Nós vamos comer as proteínas animais, esses animais comeram especialmente rações, milho, soja, esses grãos que se usam nas rações animais. Ou seja, nós estamos recebendo de todo lado. Claro que no Brasil, 94% do gado é criado a pasto, é um privilégio. Mas mesmo assim, nós temos que nos proteger. Então, hoje, além desses fatores, tem um componente que nós não temos como driblar, que é o estresse. O estresse acidifica o meio. Acidificou o meio, você estimula o crescimento de bactérias desfavoráveis. Então, eu entendo que é imperativo um suporte visando essa proteção de ecologia intestinal. Isso é fundamental. Isso eu faço há mais de 30 anos e sempre, todos os pacientes que eu tratava e trato, primeira coisa que eu acerto é a parte de ecologia intestinal. Sem isso, nada funciona, porque todas as doenças começam no intestino. O intestino tem que estar impecável. Então, você tem que acertar isso, porque isso tem conexão com todas as doenças. Porque, como eu estava falando no começo, hoje nós sabemos que as doenças são todas por processo inflamatório. E começa com essa inflamação intestinal. E cada vez mais frequente com esses alimentos refinados, industrializados, e agora nós estamos evoluindo para o ultraprocessado. Aí vai ser muito pior. Então, pessoal, tenham medo, se cuidem. Não estou dizendo aqui para assustá-los, mas proteja-se. Do mesmo jeito que as pessoas procuram usar um protetor solar, alguma coisa assim, procure usar um protetor para a sua ecologia intestinal. Eu acho isso fundamental para que você possa ter o máximo de diversidade de bactérias boas, permitindo com isso uma eficiência de sistema imunológico e defesa. Por quê? Porque, na verdade, nosso intestino, em condições fisiológicas normais, seria 85% de bactérias boas e 15% de bactérias ruins. Mas há vários fatores ambientais que alteram isso. Por exemplo, água clorada, estresse, antibiótico. Isso, antibiótico, se usa de forma indiscriminada. Antibiótico, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, 60% do antibiótico é usado nas criações de animais. Porque se usa o antibiótico em pequena dosagem para que o animal não tenha doença durante o confinamento. E aí não tenha um prejuízo. E isso nos gera o quê? Uma alteração de ecologia intestinal e mais, uma resistência a antibiótico. Por isso que, às vezes, você vê pessoas em hospital com situações delicadíssimas de risco por resistência a antibiótico. É isso que nós estamos evoluindo. Esses fatores, o uso de medicações, por exemplo, imunossupressores, protetores gástricos. Entenda bem, todas essas medicações, nós temos que ter bom senso. Tem situações que nós precisamos usar. Nós temos que saber discernir o que realmente é necessário e o que seria supérfluo. E eu vejo muito uso indiscriminado de tudo. E as consequências estão aí. Né? Nós estamos pagando um preço caro. Então, nós temos que corrigir essa situação, porque senão nós não criamos esse exército de defesa que tem que estar presente no intestino. Estou falando demais. Não, é isso mesmo, Dr. Rondon. Assim, a pergunta que a gente vê é por que tem tantas pessoas hoje tomando os Encojuice e dizendo que estão melhorando de alergias ou melhorando de processos de problemas de pele. Um número
bem grande mesmo, né? Algumas até encaminhei para o senhor, pessoas que mostraram imagens de pele melhorando ou doenças infecciosas. Por que os encodis, por ser um fermentado, a resposta é rápida assim mesmo? Ou seja, quando você toma um produto fermentado no padrão dos encodis, são mais de dezenas de nutrientes, de alimentos, o organismo responde rapidamente a si mesmo em relação a essa desbiose? É comum ter isso ou não? Sim, que acontece o seguinte, nós não tínhamos uma disposição prática de um produto que pudesse ser fermentado, um hábito da nossa população ocidental. Os orientais têm esse hábito. Então, para eles é uma rotina. Tanto é que se você falar desse produto para orientais, eles ficam loucos, ficam fascinados. Por quê? Porque eles sabem, né? Isso é uma tradição da importância disso. Então, quando você trata um paciente, eu entendo que o jeito correto de tratar uma pessoa, primeira coisa é a parte alimentar, nutricional. Nós temos que acertar isso. E num segundo passo, dependendo da situação, associar outros elementos. Que pode ser suplementos, como pode ser remédio. Isso cada caso é um caso. Então, quando você fornece ao terreno biológico que precisa, ele começa a se corrigir. E se você está ingerindo uma certa rotina, você está criando uma mudança e proliferando uma variação de bactérias no intestino, que não são. É uma diversidade de bactérias. Quanto maior a diversidade de bactérias boas, maior a sua defesa. Por quê? Ela evita inflamação, ela evita inflamado, como nós sabemos, o famoso leaky gut, que é o intestino poroso. Ele produz substâncias que causam o quê? Como se fosse um antibiótico, um anti-inflamatório. Eles vão desinflamando o cólon. Todas as doenças, como eu falei, são por inflamação. Quando você usa um produto desse que recupera essa inflamação do cólon, você está dando condições de não ter esse intestino poroso. E aí você vai aumentar a sua imunidade, a sua proteção para as doenças. Se você tem esse intestino inflamado, restos de alimentos, micropartículas de alimento, passam para a circulação. E hoje nós sabemos, os dois principais elementos alimentares que passam para a circulação, os mais frequentes, são os laticínios e o glúten. Esses dois são os mais frequentes. E isso eu vejo, porque eu faço um controle de alergia alimentar. Hoje é fundamental a gente fazer isso. Saber quais são os alimentos que essa pessoa está suscetível ou não. Aí a gente sabe exatamente quais são os alimentos que a pessoa tem que evitar para diminuir esse problema do cólon. Mas eu já posso adiantar que a imensa maioria das vezes é o glúten e é o laticínio. E aí, toda vez que você ingerir um alimento com isso, você vai ter problema. E como que você vai evitar isso, vai corrigir? Desinflamando esse cólon. Fechando as porosidades do cólon. Tá? E aí sim você consegue aumentar as suas defesas e não ter mais esse tipo de problema. Por isso que tantos pacientes referem benefícios como se fosse algo mágico. Não é mágico. Isso está na história da humanidade, isso é coisa de 10 mil anos que vem se usando. E, certamente, com essa abordagem de modernidade, mantendo os princípios de seriedade e a interação entre os componentes desse elemento, tudo orgânico, potencializa as respostas, porque aumenta a diversidade dessas bactérias boas, entendeu? Agora, por que há um aumento generalizado de energia também? Pessoas tomando produtos Encojuice falando com mais disposição, estou com mais energia. As pessoas, é comum também as pessoas falarem isso. Olha, quando você usa esse tipo de fermentado, você induz
a geração de um ácido graxo de cadeia curta, que é o ácido butírico. Uhum. Ele é anti-inflamatório. E ele, ao mesmo tempo, ele é um componente que mexe na membrana celular. A membrana do cólon, ela tem estruturas que permitem geração de energia. Então, o ácido butírico regenera essa célula da mucosa que está inflamada. Uhum. E com isso, a pessoa volta a ganhar energia. Não é que ela não tinha energia, ela vem perdendo no passado dos anos, né? Ou nunca teve contato. A hora que você faz um reset dessa ecologia intestinal, essa pessoa vai voltar a ser o que ela deveria ser sempre, com o máximo de energia. Entende? Sim. Isso é fundamental, acertar essa parte. Tá. E outra coisa que questionam muito, assim, e que tem muita publicação sobre isso, até conversei com o senhor eventualmente sobre médicos, nutricionistas que estão utilizando o tema disbiose para especificamente para emagrecimento, para duas coisas muito fortes hoje, né? Todo mundo, a gente diz assim, o que as pessoas querem? Elas querem estarem sempre magras, né? E felizes. Então, quando você tem um tema que está relacionado a perder peso, né? Ou equilibrar o seu peso, ou controlar o seu peso, e depressão, né? Então parece que as pessoas são mais atraídas por isso, porque tem muita gente na vida hoje, não só com estresse, estafa e estados diferentes níveis, mas com depressão ou com tristeza, para não falar necessariamente que a pessoa está em tratamento de depressão, e com excesso de peso, né? O excesso de peso não significa a obesidade mórbida, né? Que a pessoa está acima do peso ao qual ela gostaria de estar, ou que ela sempre esteve, né? E esse assunto de desbiose, eu vejo muita gente, médico e nutricionista, falando: cuide da sua desbiose, trate sua desbiose, você vai equilibrar seu peso. Trate sua desbiose, você vai estar cuidando do mal-estar, depressão, ou mesmo da sua tristeza, vamos dizer assim. É verdade isso mesmo, Toronto? Tem uma relação direta entre esse fator de desbiose experimentado e essas doenças? Olha, você não consegue emagrecer se você não acertar a ecologia intestinal. É como se fosse um freio de mão, teu carro não anda, não vai conseguir. E se você conseguir, é de uma forma não saudável, com aquela aparência doente, né, que até assusta as pessoas, ficam com receio até de perguntar se você está com alguma doença mais séria. Então, você quer emagrecer de forma sadia, é fundamental que você acerte a ecologia intestinal. Isso eu faço há mais de 30 anos, é assim, não dá para emagrecer se você não acertar essa parte. Isso é essência, é o primeiro passo de qualquer tratamento, né? Agora, na parte neurológica, nós temos que entender que todo mundo ouve falar, o intestino é o segundo cérebro. O que acontece é o seguinte, nós temos o termo nervoso central, que é o cérebro, e a espinha dorsal. E nós temos o sistema nervoso entérico, que é o intestino. Esses dois são ligados pelo nervo vago, que se comunicam direto. Serotonina, por exemplo, 90% é produzida no intestino. A maioria dessas moléculas relaxantes, que nós achávamos que era só no cérebro, não é, é no intestino que produz, mas isso tem que estar equilibrado. O intestino tem que estar em condição de fazer isso. Então, é imperativo que a gente olhe para a essência, para depois buscar os resultados finais. É tratar a origem e não as consequências só. Sim. E aí sim, nós conseguimos um resultado diferenciado em toda essa situação. Vocês ouvem aí o pessoal falar uma terapia que usa banana para emagrecer, um chá que fazem com banana. E não é nada a ideia do que ela produz substâncias que têm um efeito que age na ecologia intestinal. Lógico, é de uma forma mais simples, mas tem um efeito. Então, também está mexendo onde? Na origem dos problemas. Né? Agora, é limitado a certas ações, diferente da estratégia de você ter uma composição tão complexa como essa, com tanto produto que vai trazer informações diferentes assim para a célula, que vai
aumentar a diversidade de bactérias boas. Isso eu acho que é esse que é o grande segredo do produto, é poder estar oferecendo em uma coisa só tanto benefício ao mesmo tempo, né, pela variação de composição. Uhum. Se você pegar um vinho, por exemplo, não é por causa do resveratrol. Ele tem diversos elementos lá que fazem o vinho ser extremamente saudável. Mas é a interação deles de uma forma explosiva que vai trazer os benefícios. E eu enxergo esse produto da mesma forma, algo que tem esse tipo de abordagem que pode trazer toda essa resposta positiva. Tá, agora, uma coisa que as pessoas também comentam, Rondó, é assim, a sociedade moderna, ela vive em cima de resultados e quer tudo para ontem, né? Então, tem pessoas que falam assim, por quanto tempo que eu tenho que tomar? Né? Ou seja, as pessoas, é gozado que elas tomam um produto como Genco Juice como se fosse um medicamento, ou seja, tem um dia para tomar, sarei e parei de tomar. Né? E a gente, por mais que a gente tenha falado, que não é um remédio, né? Ele não é remédio para a doença, não é remédio para um sintoma específico, é para a saúde para o organismo. O que a gente vê, assim, se as pessoas, se o estudo que o senhor falou, se as causas sejam por agentes poluentes, quimicamente, alimentação, etc., elas vão continuar existindo. Né? Ou seja, o ar vai continuar poluído, a alimentação quimicamente industrializada vai continuar existindo. Então, não existe tomar um produto por um período de tempo, certo? Nós temos que tomar, isso aí tem que fazer parte da rotina, você tem que estar cuidando da sua ecologia intestinal. É fundamental. Para você ter uma ideia, olha só, o intestino, se eu abrir o intestino por causa das vilosidades intestinais, ele é o tamanho de uma quadra de tênis que você tem no intestino. É o maior contato que você tem com o mundo. Se você tem toxina, se você está com aquilo inflamado, permitindo porosidade, você está detonado. Você precisa dar atenção àquilo. Você está mais agredido pelo intestino do que pela pele. É o maior contato que você tem. Então, isso é fundamental que você corrija para que você volte a ter o metabolismo normal. E outra coisa que hoje a gente vê com muita frequência é o intestino preso. As pessoas têm muito intestino preso. E aí, cada vez que você não tem o trânsito intestinal correto, e esses fermentados, eles fazem esse efeito de normalizar o trânsito intestinal. Quando você não tem o trânsito intestinal correto, essas toxinas, o que acontece? No intestino delgado, grosso, desculpa, ela volta para a circulação e vai para o fígado. O fígado ele tem uma ação kamikaze em cima dessa substância. Porque esses alimentos eles têm uma série de moléculas que são xenobióticas. E o que é isso? São moléculas que não existem na natureza, criadas pelo homem. O pesticida, fertilizante, certos corantes, certos produtos. Bom, essa substância, quando chega no fígado, o fígado, naturalmente, ele pega essa molécula e vai quebrar essa molécula em partículas menores. Porque é assim que ele entende como se fosse uma bactéria, como se fosse um agente agressor, no passado, que nós convivíamos com só o que tinha na natureza, o fígado quebra essa molécula para que ela fique em menor partículas, para que possa ser agredida pelo sistema de defesa e ser neutralizada, destruída. Só que quando ele faz isso com uma molécula que não é natural, nossa, ele cria muito mais moléculas tóxicas. E isso está na circulação, então vai intoxicando a pessoa, vai gerando doença, vai complicando tudo. É uma espiral para baixo. Por isso a importância do intestino estar funcionando corretamente. Isso é fundamental. Isso permite você estar desinflamando o colo, absorvendo corretamente os nutrientes. E entenda o seguinte, se você não estiver com as bactérias, o equilíbrio das bactérias boas e ruins, como eu falei, 85% boa e 15% ruins no intestino, a hora que o alimento chega no teu intestino, o que acontece? Você está em desequilíbrio. Esse alimento entra e sai. Agora, se você tem essa proporção correta, são essas bactérias boas que vão no alimento, extraem os nutrientes do alimento e levam para a circulação. Aí você está aproveitando.
Então, eu sempre falo, você não é o que você come, você é o que você absorve. Se você não acertar isso, você não resolve a vida das pessoas. Entende? Então, isso é fundamental. Então, é caprichar nesse ponto para que você possa estar ingerindo e aproveitando o que você está comendo. É fundamental. E o que seria o intestino que funciona bem? O que seria o intestino regulado do ponto de vista de função intestinal? Olha, por definição, o normal no toalete é de 2 a 4 vezes por dia. Isso choca as pessoas. Porque nós não comemos mais fibra, não comemos o que a gente deveria comer. Você entendeu? Hoje, se a pessoa vai uma vez por dia, ela já se sente vitoriosa. Não é? É verdade. Então, é muito interessante quando se associa os fermentados, porque isso já aumenta o hábito intestinal, a frequência de hábito intestinal. E isso é o que vai melhorando, vai melhorar a pele, vai desinflamar tudo, vai diminuir as alergias, vai diminuir todas as manifestações, mas é aos poucos, não tem mágica, é como você falou. Não dá para ser imediatista, não é de um dia para o outro. Entre plantar e colher, a gente tem que ser sábio de saber esperar. Tem que ser assim, não tem outro jeito. Aí sim nós conseguimos, com calma, resultados vão aparecendo e é surpreendente, porque às vezes tem respostas que são agudas e tem respostas que vão aparecer só no transcorrer do tempo. Aqui eu estou vendo aqui algumas as perguntas, os comentários que as pessoas têm que colocar na live. E nessas lives, quando a gente fala de produto, quando fala de desbiose, o que é muito comum as pessoas trazerem os seus problemas, os seus familiares. Ah, eu tive angina, meu marido teve infarto, eu tenho alergia, não sei o quê. Ou pessoas começam a falar das doenças delas. Tem alguma doença, alguma restrição para uso desses produtos? Você acredita que existe alguma doença que a pessoa tem, mesmo doença intestinal, doença de Crohn, ou doença que não circulação, coração, ou algum remédio que a pessoa toma, ou câncer, quando as pessoas estão fazendo tratamento, ou já teve algum câncer? Você acha que tem alguma restrição, algum tipo de pessoa que diz assim, não, esse grupo de pessoas, esse tipo de doença, seria melhor não usar o produto, não é indicado utilizar um alimento fermentado? Existe alguma doença, o senhor acha que tem alguma restrição, Trono? Não, eu não vejo, não há nada na literatura descrito sobre isso. Né? Isso eu entendo que é algo que tem que ser agregado na rotina das pessoas, como é no Japão, como é na Índia, tá certo? São situações que a gente tem que ter de rotina, que faz parte da alimentação. Como tomar café da manhã ou não, mas vai comer as outras refeições. Ou seja, isso aí não há restrição nenhuma. Eu acho que é importante, vai ajudar em qualquer condição. Né? Porque é um alimento, não é nada, não tem medicação, não tem nada. De você usar certas medicações que em determinados momentos de alguma patologia não é indicado. Tá. Agora, uma coisa que também é comum, Tondo, assim, isso já tem vários relatos, e são vários mesmos, assim, pessoas que têm reduzido taxa de glicemia com o produto, pessoas não diabéticos que porventura fez algum exame de sangue, e até pessoas diabéticas que tomam medicamento para diabetes, etc., e que essas sim medem a taxa de glicemia praticamente diariamente, às vezes até mais do que uma vez ao dia. Eles tiram foto e falam assim, Gilberto, tomando Zenco Juice, eu falo assim, olha, a sua diabetes não vai curar com o Zenco Juice, né? O produto não tem o objetivo de curar a doença, não é o Zenco Juice, é curar a sua diabetes. Né? Tem um monte de situações para se falar em função disso. Mas que há uma evidência de que muitas pessoas estão tomando Zenco Juice e que têm reduzido taxa de glicemia em exame, nem os pré-diabéticos, nem pessoas nem diabéticas, mas que têm mostrado exames de sangue, não estou fazendo nada diferente, tomando Zenco Juice, minha glicemia que não baixava está baixando, ou foi reduzida. Isso também é comum, Trono sanguínea? Acontece o seguinte, dependendo do erro alimentar das pessoas, comendo pouco vegetal, pouca fibra, ela tende a produzir uma substância tóxica que chama timal no intestino. E as bactérias
boas é que vão corrigir esse processo, né, de não deixar essa timal crescer. E essa timal está ligada com infarto, derrame, com hipertensão e com aumento de glicemia. No momento que você reduz essa molécula, você reduz também essas condições, que é a sensibilidade à insulina. Então, a pessoa vai emagrecer, a pessoa vai ter valores menores de glicemia, né? Que é a situação do diabetes, é importantíssima. Vai ter redução de pressão arterial, diminuir risco de infarto e derrames. Ou seja, basta você ter essa correção desse exército sadio dentro do intestino. Se você não tem essa correção, você permite que essas bactérias ruins, esse 15%, cresça. E quando cresce esse tipo de bactéria, que é em consequência do erro alimentar, especialmente pouco vegetal, pouca fibra, acaba desencadeando isso. E quando você usa um fermentado, ele age fazendo um reset, aí, corrigindo essa situação. Por isso que é tão importante melhorar. Então, isso é algo que as pessoas ficam surpresas, que não pode imaginar como que algo natural possa reverter situações que antes você tinha que usar uma série de medicações, ficar se preocupando com condições que às vezes não há necessidade nenhuma, desde que você esteja se alimentando corretamente. A mesma coisa, é que nem um carro. O teu carro é a gasolina, você tem que andar com gasolina, não adianta andar com álcool batizado. Você tem que ter o combustível certo. Você tem que ter os componentes certos para que o motor funcione direito. Entre aspas, de uma forma grosseira, é isso. Agora, com relação ao horário, quando você dá mesmo alimento desse, existe algum melhor horário para se tomar? Porque eu, por exemplo, eu prefiro tomar de manhã por uma questão de comodidade, porque senão eu passo a esquecer de tomar no almoço em casa, então vou ficar sem tomar. Então eu tomo já de manhã, junto com o café da manhã, em jejum, muitas vezes, e às vezes eu tomo mais de uma vez por dia, né? Então, à noite, eu estou em casa à noite, eu tomo à noite também e estou super bem. Mas tem algum horário em que a absorção do organismo é melhor? A Não existe? princípio, não tem restrição. Você está falando uma coisa de comodidade, isso é importante. Mas, o que eu costumo orientar os fermentados? E isso eu também indico quando uso, quando não é suficiente só o fermentado, que depende da situação, tem que usar um probiótico, sei lá. Eu dou preferência que a pessoa consuma antes de dormir e a hora que levante. Okay. Ou, por exemplo, no caso do fermentado, usa de manhã, cedinho, a hora que levanta, ou à noite antes de dormir. A vantagem da noite é que você ingeriu o produto e o teu estômago vai estar mais em descanso, né? Então, ele vai estar agindo toda a noite, fazendo um reset, esse reequilíbrio aí da flora intestinal, da microbiota, né? Então, isso tudo vai... Eu tenho que ir acertando as palavras, porque eu antigamente era flora intestinal, era ecologia. Hoje em dia, você já tem que falar microbiota e desbiose, porque senão as pessoas não olham assim como não sabem nada. Mas, você entendeu? Então, eu acho que é um momento assim que você colabora com aquela pausa no teu trato digestivo e permite uma melhor ação sem ter nada... como é que eu diria, nenhuma ação contrária, só favorável, né? Isso eu acho que pode dar um resultado bem interessante. E o dos pacientes que eu tenho usado, os que usam à noite melhoram a qualidade de sono e melhoram o ganho de energia mais do que tomando em outros horários. Isso eu já fiz uma comparação. Então, fica uma dica aí. E quantidade também, assim, pessoas falam, eu quero tomar 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, porque eu tenho alguns problemas de saúde. Existe uma... o produto foi feito 900 gramas para 30 gramas por dia, o que daria para 30 dias de uma situação normal. Mas se pessoas quiserem usar 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, tem alguma restrição ou não adianta também tomar 2, 3 vezes por dia? Olha, tem uma situação, quando você começa a usar fermentado, ou você vai usar um probiótico,
nunca se deve aumentar muito rápido. Entendi. Por quê? Conforme esse alimento, o fermentado, começa a agir, começa a destruir bactérias ruins e estimular, porque está alimentando as bactérias boas. Nesse processo, se morre muitas bactérias ruins, cada bactéria que morre libera uma toxina. Imagina milhões de bactérias morrendo, elas somadas, vão dar cólica, vão dar diarreia, vão dar desconforto, dor de cabeça, vai dar uma variação de sintoma, que isso é uma resposta única, cada indivíduo reage de um jeito. Então, é o que tem que ser, chama-se die-off. E uma das consequências que a gente vê também, quando se abusa muito, é uma lesão de pele, uma condição de pele muito importante, uma inflamação na pele muito séria. Então, isso é o extremo que eu estou falando. Sim. Mas para a gente não abusar, não tem porquê. Tem pressa, vai devagar. É assim que a gente chega. Então, começa naquela dosagem, as 3 colheres de sopa, vai nesse batidão aí. Olha, um ou outro caso, eu acho que dá para pensar em usar 2 vezes ao dia, tipo de manhã e à noite, por exemplo. Mas a imensa maioria, eu entendo que 1 vez ao dia vai te trazer o resultado que você quer. E é interessante porque você não tem que ficar lembrando toda hora, você vai tomar aquela hora e vai dar certo. Você está entendendo? Não tem como. É só ter calma e deixar o processo ir acontecendo. E criança também, doutor Rondó? Com certeza. É que eu estava falando das mães, né, que eu preparo para terem os filhos, que já usam fermentado, que já usam suplementos prebióticos, probióticos. Antes nós não tínhamos os fermentados com facilidade, mas eu volto a dizer, sempre que for tratar uma pessoa, eu particularmente, primeira coisa eu tenho que acertar a alimentação, a parte nutricional. Se eu acerto isso, daí depois, depende da coisa, eu vou associar ou não, né? Mas as mães que têm uma ecologia intestinal mais equilibrada vão ter filhos mais saudáveis, vão ser mais magros, menor incidência de autismo, menor incidência de hiperatividade em criança, tá certo? Ou seja, lesões de pele, acne, essas coisas, cai quase a zero. Então, isso tudo é muito importante, porque é o seguinte, se na gestação não se faz a coisa certa, há situações que vão se perpetuar para o resto da vida. Só que os pais, às vezes, não sabiam disso. São coisas que a gente tem que estar mostrando. Então, é importante essa correção. Outro ponto que é interessante é que, por exemplo, o nascimento de parto normal ou cesárea também tem influência. O parto normal, a criança passa pelo canal vaginal e o contato das bactérias com a mãe, isso também ela faz, ela como se ela imprimisse essa informação para ela, e isso vai ter efeito importantíssimo na saúde dela. Olha que louco. Só de ter contato com as bactérias boas. Ao passo que na cesárea é uma menor incidência disso. Não é para ficar louca também, não fiz parto normal. Não, tem situações que não dá, tem que ser cesárea. Agora, procure nesses casos uma atenção maior nessa ecologia intestinal. Então, isso é importante para que você consiga estar fazendo alguma coisa hoje. Você já está pensando no teu filho? Quem não capricha pelos seus filhos, você faz qualquer coisa. Ainda mais fazer coisa saudável, por que não? Então, é verdade. Então, de ajudar mais ainda e ter o coração e a cabeça tranquila. Então, tem que pensar nisso. Maravilha. Doutor Rondó, eu sei que o senhor está já com um livro aí, que daqui a pouco vai ter um livro, o pessoal já falou, inclusive, lá no Gran Open. Fala um pouquinho o que vai ter nesse livro para as pessoas, que vai... Eu sei que esse livro é fundamentalmente importante, até nós conversamos sobre isso. O grande objetivo de ter um livro físico, né? E não um livro online, mas físico. Primeiro porque é um livro quase que de um estudo, as pessoas podem anotar, etc. Ela folheia isso, né? Ela acompanha isso. E segundo porque é uma fonte confiável, ou seja, a pessoa vai no Google e tem muitas pessoas falando de um assunto,
e às vezes pessoas muito diversas falando de um mesmo assunto, então você não sabe o que ali é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Eu até conversei uma vez com você, eu falei que eu vi um médico falando no YouTube que produto fermentado ele aumenta energia porque ele consome menos energia no organismo e sobra energia. E aí eu conversando com o senhor falou que muito mais em função do que explicou hoje, né? Existem as células do intestino que produzem energia, e o senhor explicou tecnicamente sobre isso também, de forma muito boa. Mas fala um pouquinho a importância de um livro, desse livro também, e o que as pessoas podem esperar aí, que agora que anunciou que vai ter o livro, agora vai ter o livro, né? Agora vai ter que correr para ter o livro. Você está no ponto da parede. Bom, o negócio é o seguinte, mas o livro já estava numa programação, já faz muito tempo. E fora com isso tudo, acho que foi um empurrão para a gente poder concluir isso. Bom, eu entendo que o livro seja um veículo que vai passar um conceito, sabe, um raciocínio inicial, né, para que se entenda essa espinha dorsal da importância de tudo isso, com todo o suporte. Fica mais fácil da pessoa entender, a pessoa comentar, né, educar o próximo, isso eu acho que é fundamental. E é um conceito que a pessoa, com clareza, consegue entender. Pô, tá óbvio isso aqui. Isso aqui é fundamental para mim. Isso vai me dar condições de eu ter a segurança que eu preciso para mostrar para mim, para mostrar para os meus familiares, para convencer meus filhos que precisam desse produto, né, dos meus amigos. Ó, gente, é isso aqui, ó, isso aqui. Você está entendendo? Nós temos que educar. Eu acho que algo que é fundamental é a educação. Nós temos que educar as pessoas. Eu fico muito feliz porque, como eu te falei, você já sabe, há mais de 30 anos eu trabalho com essa parte. Só que no começo foi muito difícil, Gilberto, porque as pessoas não entendem o que você está falando. Hoje as coisas pegaram uma avalanche, só que tem que ser bem direcionada para entender corretamente, senão acaba distorcendo também o conceito, e isso é ruim, não pega mais. Então, entender esse princípio todo, para que a gente possa estar tendo segurança do que está fazendo, e estar mostrando para as pessoas mais queridas o que é importante para que elas também tenham saúde, não é isso? É isso mesmo. Eu vejo o dessa forma. Mas perfeito. Então, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Né? Essa live vai ficar gravada depois, sei que depois as pessoas vão querer assistir, a gente coloca no YouTube também, ou seja, coloca nos links aí para as pessoas poderem assistir. Mas eu quero agradecer imensamente o seu tempo, né? A sua preciosidade de tudo que você falou nessa noite. Não tenho dúvida, só ver os comentários aqui das pessoas. A gente fala brilhante, Rondó brilhante, ou seja, realmente, o que o senhor falou, informação é tudo, né? Informação de qualidade também é tudo. As pessoas precisam de educação e precisam de informação correta. A gente tem uma missão muito importante de levar para as pessoas informação, conhecimento e saúde. Né? E o senhor aí, como médico, na área que o senhor trabalha, por tantos anos dedicado a isso, sabemos já o quanto é difícil essa profissão, principalmente quando se fala em prevenção e manutenção. Né? As pessoas, às vezes, dão muito mais valor a algum remédio que passe a dor, mas ela não quer muito saber qual é a causa da dor. E o trabalho que o senhor faz há tantos anos é totalmente contrário disso. Eu sei que seus pacientes são viraram seus amigos, e você cuida deles com um carinho gigante. Eu conheço alguns pacientes do senhor e o carinho que eles têm pelo seu trabalho é absurdo e não poderia ser diferente. Você é uma pessoa muito generosa aí. Mas obrigado, doutor Rondó, obrigado. Estaremos juntos, né, nos grandes eventos. Quando sair o livro, né? Tendo a oportunidade de estar em São Paulo, a gente vai se encontrar também, mas muito obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo. Eu quero agradecer, Gilberto, parabéns pelo trabalho e agradecer a todos vocês por terem me ouvido e eu espero que eu tenha agregado informações úteis para vocês, para educar os seus familiares, seus amigos mais próximos, porque a gente sempre se preocupa com eles, né? Então, isso faz parte do nosso coração. Vamos seguir essa caminhada. Espero que eu tenha somado positivamente aí. É isso, um grande abraço a todos e super saúde. Obrigado, Rondó. Bom, não esqueça, você está presente aí, não esqueça de seguir o Dr. Rondó lá no Instagram, tem o site dele também, tem muitas informações no site dele, drwilsonrondojunior.com.br. Esse endereço do site, não, Rondó?
Não, o site é Dr. Rondó, D-R-O-N-D-O. Dr. Rondó, resumido, DR e rondó.com. .com, né? .com. Lá então, bote lá no site. Lá você tem uma série de artigos sobre desbiose, sobre todos esses assuntos, as patologias ligadas a isso, e você pode estar se informando e se educando nesse sentido. E no meu Instagram, que é Doutor Rondó, daí escreve inteiro. Escreve e doutor. aí, e tudo junto, e aí você também vai estar recebendo informações que podem somar no seu dia a dia. É isso. Muito obrigado. Bom, você que está na live ainda, vocês viram, deixei fixado aí um link aí embaixo. Esse link é um forms para que você que toma o Zenco Juice na primeira garrafa, segunda garrafa, terceira garrafa, você pode entrar nesse link aí e dar os seus comentários sobre os produtos, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite a todos. Excelente semana. Fique com Deus. Tudo de bom. Tchau, Rondó. Tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Valeu.